Salve, salve, patriotas. Amigos, antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que prestem atenção nesse vídeo, certo? Para poderem entender bem o que está acontecendo, o que pode passar a acontecer lá no STF, se realmente ocorrer isso tudo que eu vou falar com vocês aqui no vídeo, certo? Então, o ministro Fux pediu para ir da primeira turma para a segunda turma do STF no lugar do ex-ministro Barroso, né, que pediu aposentadoria. Então, pessoal, o ex-ministro, né, agora Barroso, pediu aposentadoria e o ministro Fux pediu para sair da primeira turma que ele faz parte e ir para a segunda turma lá do STF, aonde o ministro Barroso fazia parte, certo? Abriu essa vaga lá na segunda turma, então ele pediu essa transferência, certo? Mas antes de continuar, eu queria pedir a vocês que ainda não tiverem inscrito aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like, comentem, certo? Para que o YouTube possa divulgar cada vez mais o nosso trabalho, certo, pessoal? Então, vamos lá, ó. O pedido de transferência foi feito no plenário da Corte nesta terça-feira, dia 21, e o ministro encaminhou também um documento para o ministro Edson Fachin, que é o presidente do STF, certo? Pedindo essa transferência. Agora vamos lá, olha só. Na primeira turma, composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e ele mesmo, né, ministro Fux, o seu voto era praticamente um voto vencido, né? A gente viu, foi o que aconteceu, né? Ficou claramente comprovado aí, né, nesse julgamento dos réus do dia 8 de janeiro, não é mesmo? Agora, indo para a segunda turma, né, essa transferência do ministro Fux da primeira turma para a segunda turma, que tinha quem? O ministro Barroso, né, que se aposentou, aí ficaria nessa segunda turma o ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques. E com a ida do ministro Fux para essa segunda turma, né, do STF, os votos ficariam mais divididos, né? Ali na segunda turma, os votos ficariam mais divididos. Tendo assim o voto dele, né, do ministro Fux, um peso maior do que lá na primeira turma. Estão entendendo? Eu não estou dizendo que o ministro Fux pediu essa transferência de turma pensando nisso, ele tem os motivos dele, né, de estar indo para pedir para ir para a segunda turma. Porém, se a gente analisar cada caso, se a gente analisar a primeira turma e analisar a segunda turma, a gente vai ver, né, que principalmente nesses processos de julgamento do pessoal do 8 de janeiro, né, essa trama golpista que eles gostam de dizer, né, a gente vai ver que o voto do ministro Fux foi um voto totalmente diferente de todos os outros integrantes da primeira turma, né? Então ele está ali com um voto vencido. Não adianta qualquer decisão, qualquer fala, qualquer voto, por mais bem embasado que ele faça, é voto vencido. Não estou dizendo que foi por causa disso que ele pediu a transferência. Aí é um raciocínio meu aqui, leigo em STF, leigo em leis, né? Leigo em política, em nada, né? Um cidadão analisando o que eu tô vendo, né? Então, pode muito bem, né, ter sido esse pensamento. Ah, meu voto aqui é voto vencido, não adianta. Ele indo para a segunda turma, lá a votação já está mais equilibrada, né? Com o ministro Barroso, geralmente era sempre 3-2, né? Agora, o ministro Barroso saindo e ficando os 4 que já estão lá, meio que empata, né? Em relação a muitos assuntos, a votação empataria, né? E ele dando votos mais técnicos, mais embasados, né? Então teria mais possibilidades de alguns processos terem uma decisão mais amparada num critério mais técnico em cima do voto dele, que seria talvez um voto para decidir para um lado ou para o outro, né? Talvez tenha sido esse o pensamento dele, né, em relação a poder fazer algo a mais pelo STF, algo a mais pela justiça, pela lei brasileira, em ficar
turma, onde o voto dele vai ser um voto que não teria peso nenhum, quase peso nenhum em relação a determinadas matérias, né? Ou ir para outra turma onde, na outra turma, talvez ele pudesse, né, apresentando um voto mais técnico, mais sóbrio, né, assim, mais isento, talvez fazer com que os integrantes dessa turma, analisando melhor, conseguir talvez fazer com que decisões na segunda turma sejam mais levadas para o lado técnico. Então, ficariam duas turmas. A primeira turma com uma quantidade de ministros majoritariamente indicados pelo Lula agora, ainda mais que ele vai indicar o terceiro agora, né? Teriam 3 indicados pelo Lula, né? E na segunda turma teriam os 4 que lá estão, mais o ministro Fux indo para lá, aonde ele talvez, o raciocínio dele fosse esse, de que o voto dele talvez tivesse um peso maior, um peso melhor em relação à técnica, em relação a manter um voto, um julgamento mais técnico, né? Menos parcial, menos político, vamos dizer assim. Não sei qual o motivo real que ele pediu essa transferência, só ele sabe, né? Ele deve explicar lá para o presidente do STF, né, Michel Fachin, para os outros integrantes o seu motivo, mas eu, analisando de fora, eu entendo que essa mudança de turma para a segunda turma, né, e para o próprio STF seria bom, porque ficarão 2 turmas com pesos, né, bem equilibrados, e na segunda turma ele conseguiria apresentar os votos dele com mais técnica, mais e talvez convencer até outros ministros a seguir o voto dele, não é mesmo? Agora vamos aguardar, torcer para que esse pedido de transferência seja aceito pelo ministro Fachin, não tem por que não ser, né? E que na segunda turma o ministro Fux consiga, né, apresentar cada vez mais seus votos aí bem técnicos, né? E possa, dessa forma, ajudar a melhorar a imagem não só do STF, mas também da própria justiça brasileira. Não é mesmo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Como eu disse antes, não se esqueçam, se inscrevam, deixem seu like, comentem, divulguem o nosso trabalho e até o próximo vídeo.